A graça e a paz do nosso Jesus, igreja. Excelente tarde para vocês, em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Jesus, igreja. Ai, casa com muita criança é assim, é complicado, mas o Senhor tem nos dado vitória. Calebinho queria ficar aqui, não que ele não possa ficar, só que criança quer subir, quer levantar, quer descer. Filhos são bênçãos, irmãos, mas para fazer a obra juntamente com os filhos não é fácil não, tá? Tem gente que pensa que é molezinha, às vezes eu posto uns vídeos aí e as pessoas acham que é 100% fácil, não é não. É luta, é guerra, é dificuldade, mas em todo tempo o Senhor ele nos dá capacidade, né, de avançar. Eu quero trazer uma palavra para o coração de vocês hoje, né? Porque hoje é sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, né? Onde foi consumado a morte de Cristo, juntamente após o terceiro dia, a ressurreição dele. E é isso que é a verdadeira Páscoa, né? Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Então é uma bênção. E eu quero trazer uma palavra para vocês. Mas antes disso eu queria louvar o hino da harpa, que fala a mensagem da cruz. Vamos louvar comigo? Quem tiver sua harpa em casa, pegue sua harpa. Vamos receber de Deus nessa tarde? Eu quero louvar o 291, tá? A mensagem da cruz. Rude cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu
eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Essa é a verdadeira mensagem da cruz, irmãos. Aleluia! Glórias a Deus. Vou trazer a palavra aqui no Evangelho de Marcos. Glórias ao Senhor. Vamos ler o que aconteceu com o Senhor Jesus? Vocês podem abrir em Marcos 15. Vou dobrar as pernas aqui para ficar mais fácil. Marcos 15, na minha Bíblia, King James, Marcos 15, 21. Vamos ler? O ato da crucificação. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local da caveira, e lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Então o crucificaram. Dividindo suas vestes, jogaram sortes para saber com que parte cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim ficou escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Junto a Jesus crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda.
Cumpriu-se assim a escritura que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Os transeuntes lançaram-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando: Ah, tu que destrói o templo e em 3 dias o reconstróis. Agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, exclamando: Salvou a tantos, mas a si mesmo não pôde salvar-se. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e creiamos. E de igual modo, os que com ele foram crucificados o insultavam. E aqui Jesus brada em sua morte. E aconteceu que em toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em voz alta: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que presenciavam o que estava ocorrendo, ouvindo isso, comentavam: vede, ele clama por Elias. Então um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e a estendeu até Jesus para que sorvesse. E explicou: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Todavia Jesus, com um forte brado, expirou. Então o véu do lugar santíssimo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. E quando o centurião que estava bem em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e de igual modo estavam ali presentes. Este era o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado. E José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, que também guardava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Pilatos recebeu com espanto a notícia de que Jesus já havia falecido e, chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Sendo informado pelo centurião, consentiu em estender o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora depositado. E aqui fala no 16, Jesus é ressuscitado. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminham até o sepulcro e questionavam umas às outras: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca sentado à direita e ficaram muito assustadas. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscareis Jesus Nazareno que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Veja o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galiléia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Bom, aqui diz a palavra do Senhor, o momento em que o Senhor Jesus ele foi crucificado. Imagina hoje que muitas das vezes eu e você, quando alguém comete um erro, a gente fica com raiva, a gente se sente mal, a gente tem vontade muitas das vezes de fazer justiça com as próprias mãos. Porém, aquela pessoa fez algo que incitou o meu e o seu coração a sentir isso. Isso já não é bom, isso já não parte de Deus. Mas imagine alguém que você ama, alguém que trouxe maravilhas na terra, alguém que passou por aqui trazendo milagres, cura, perdão,
palavra, uma palavra de aprendizado, de sabedoria. Imagine você ver esta pessoa sendo crucificada. E ao lado de bandidos, ao lado de pessoas que de fato mereciam estar ali. Só que a palavra de Deus, ela vinha dizendo isso há muitos anos. Assim como ainda hoje, a igreja fala e proclama que Jesus vai voltar para levar sua noiva embora, que somos nós, a igreja de Cristo. A igreja sou eu, a igreja é você. A igreja não é só uma parede levantada com membros dentro. Não, a igreja, ela está em mim, está em você. Porque quando Jesus, ele falece, quando ele morre, rasga-se o véu entre o céu e a terra. O que era esse véu? Esse véu era uma, como vamos dizer em palavras normais, era uma proteção, era uma barreira aonde eu não poderia clamar a Deus e falar com Deus. Eu não tinha esse contato direto com Deus como eu tenho hoje, em oração, em clamor, né? Não. Normalmente Deus falava com as pessoas através dos profetas, através dos homens santos que eram separados, entregavam suas vidas a Deus, né? Eram separados para poder trazer a palavra do Senhor. Então não era qualquer pessoa que falava com Deus. Ele tinha ali pessoas específicas no qual ele bradava na terra e falava através do seu Santo Espírito. Agora, quando Jesus ele veio trazer a mensagem, ele veio como carne, né? Deus vivo veio como carne, como homem, como pessoa ali. Passou por tudo que nós passamos, dores, dificuldades, fome, trabalho, escassez, enfim, por tudo aquilo. E quando ele deixou a mensagem dele e ele morreu, ali rasgou-se o véu. Porque ali ele trouxe a palavra verdadeira. Ele trouxe as palavras no qual os profetas lá atrás já vinham mandando, né? Já vinham avisando. Virá o Messias, virá alguém para nos salvar. O Filho de Deus virá para poder nos redimir dos nossos pecados. Então ele já vinha falando aquilo ali. Então quando ele trouxe a mensagem, ele falou assim, agora as pessoas têm como acreditar e continuar ali fazendo o que eu vim fazer, que é a obra do reino. Então quando Jesus ele morre, rasga-se o véu, ele vai para a glória, mas ele deixa o Santo Espírito aqui na terra como amigo e consolador, porque as pessoas pensavam, poxa, se Jesus vai morrer, quem vai ficar aqui para nos ajudar? E aí ficou o Espírito Santo de Deus na terra. E por esse motivo, hoje, quando eu e você dobramos os nossos joelhos na nossa casa, no monte, na rua, no hospital, aonde você estiver, dentro do seu carro, no ônibus, aonde você estiver, que você dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor, Ele te escuta. Entendeu? Você hoje tem um contato direto com Jesus, com Deus, com Jesus, enfim, com o Santo Espírito. Por quê? Porque foi dado um sacrifício humano. Antigamente, mas lá no Velho Testamento sacrificava bicho, sacrificava, né, dava-se o sangue, fazia, acontecia. Sim, porque era o modo da pessoa sacrificar a Deus. Hoje não mais. Por quê? Porque Jesus veio como Cordeiro vivo, se sacrificou para que nós pudéssemos ter essa aproximação de Deus. Então as pessoas têm essa dificuldade. Então por isso hoje o Senhor ele não pede mais sacrifício de bicho, sacrifício humano. Não, isso não tem isso mais. Porque já foi dado na cruz o Cordeiro vivo. Jesus veio para nos salvar. E quando esse Cordeiro ele veio para nos salvar, rasgou-se o véu entre o céu e a terra. Então eu não preciso de vidente, eu não preciso de mãe de santo, eu não preciso de a pessoa que talvez acha que é. Não. Eu só preciso do meu secreto com Deus. Eu só preciso me entregar ao Senhor. Eu só preciso buscar a face dele. Óbvio que na terra ficou sim os dons espirituais, no qual é dado para quem busca, né? Quanto mais você busca o Senhor, mais ele vai te usar espiritualmente dentro do reino dele. Então cada pessoa ele usa de uma maneira. E sim, existe ainda profeta nessa terra. Glória ao Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor ele usa quem ele achar necessário usar, tá? Agora, para esse motivo, por isso, né, pelo sacrifício que Jesus fez por nós, devemos buscar uma vida santa. Somos santos? Não. O único santo foi ele, né?
Então devemos buscar uma vida santa. Por quê? Porque Jesus foi santo. Então ele mostrou para nós que não é fácil, mas também não é impossível de se buscar uma vida digna, santa e reta. Então, se Jesus, que veio como homem, conseguiu, por que eu e você não vamos conseguir? Mas Jesus também se indignou. Jesus também, se exaltou alguma das vezes. Jesus, ele sabia tudo o que ia acontecer, mas ele passou na pele. Quando ele ficava chateado, quando ele via que estava demais, ele subia um monte, subia as campinas para falar com Deus, para falar com o Pai. Então, esse é o exemplo que nós temos. Então, nesse dia, muitos aí comemoram a Páscoa e a gente só vê que comercialmente o que importa é comprar chocolate, o que importa é comprar ovo de 100, 200 reais, não julgando quem faz isso. Irmão, a gente não está aqui para julgar, porque isso é algo que vem lá de trás. Quando eu era criança, eu já via a Páscoa dessa maneira, porém, como eu também ia à igreja, eu tinha um entendimento do que era a Páscoa. Então, a Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo. Então, de nada adianta hoje eu, de repente, chegar, dar um bombom para minha filha de 200 reais se eu não falar para ela qual foi o sacrifício desse dia, qual foi a verdade que ecoou nesse dia. Então, a verdade é que um homem santo veio à terra, ele salvou, ele curou, ele libertou, ele fez milagres para tudo que é lado, porque a Bíblia mesmo ela fala, não sou eu, está escrito na palavra. E ele foi julgado, porque ele se dizia ser o Filho de Deus, mas ele falou, ele não tinha que abrir a boca para dizer. As pessoas sabiam, é ele, é o Messias, é ele. Por quê? Porque ele fazia maravilhas. E todas as maravilhas que ele fazia, se você for ler cada capítulo, ele sempre falava assim, não conte a ninguém. Vai embora, não conte a ninguém. Mas ele sabia que o povo ia contar. Infelizmente, imagine, sou cego. Comecei a ver. Eu não vou contar que um homem passou as mãos nos meus olhos e eu voltei a ver? É muito difícil. A gente quer contar coisa ruim, vai contar coisa boa? Então, ele se fez presente nessa terra e esse é o dia que comemoramos hoje. Então, às 15 horas da tarde, independente do dia, é um horário muito espiritual, porque é um horário onde foi consumada a morte de Jesus. Por isso que há o culto de hora nona. Normalmente é um culto diferente nas igrejas. É um culto que quem está em casa, quem está disponível, vai para esse culto com um propósito muito grande. Porque é um culto onde rasgou-se o véu entre a terra e o céu. Às 3 horas da tarde é um horário onde Jesus ele morreu. Então é um horário, é um culto diferenciado. Por isso que é importante, muitas das vezes, às 3 horas da tarde você orar. Às 3 horas da tarde você clamar, você pedir ao sangue do Cordeiro que venha passar pela sua casa, pelos umbrais da sua porta. É muito importante isso. Irmãos, esta é a palavra do Senhor. Não é a palavra da Pamela, não, é a palavra de Deus. Então entenda, o Senhor Jesus, ele fez um sacrifício por mim e por você. E ele voltará quando toda a terra já tiver ouvido a palavra de Deus. Ele voltará para poder buscar a sua igreja. Quem é a sua igreja? Eu e você. Uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Pessoas que ouvem a palavra e não aceitam a palavra, nem que seja no último dia de sua vida, ou até mesmo até o momento que Jesus voltar, vai para o inferno? A palavra diz que sim, mas só quem sabe isso é Deus, naquele grande dia. Só quem sabe para onde vai aquela pessoa é Deus. Nós não temos como saber, tá? Então, deste modo, a nossa obrigação é falar de Jesus. É pregar a palavra santa de Deus. Porque só Ele salva, cura, liberta, transforma. Amém? Nessa tarde, então, para finalizar, se você quiser deixar um pedido, uma oração, algo específico, creia que somente Ele pode fazer. Eu não posso fazer, mas Ele pode. Então eu quero fazer uma oração perante a este dia. Primeiramente, uma oração de perdão, E segundamente, sim, entregar para o Senhor aquilo que é necessário. Vamos orar? Aonde você estiver, feche seus olhos, inclina sua cabeça, peça ao Senhor ajuda. Clame, vamos clamar para o Santo Espírito de Deus visitar a minha casa, porque a minha casa precisa. E visitar a sua casa, porque a sua casa precisa. Porque
a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Até esses dias eu estava vendo um negócio de podcast que fica aparecendo pra lá e pra cá. Tem uma mulher que falou assim pro cristão: ah, porque quando eu tava na igreja, eu passava fome, eu comia arroz puro, eu fazia acontecer. Agora que eu estou, né, no candomblé, sei lá, acho que era no candomblé, eu tenho 2 carros, eu tenho não sei o que, eu tenho casa, eu como todo dia do melhor. Ele falou assim, né? Jesus prometeu a salvação. Quem prometeu dar tudo isso é o diabo. E essa foi a proposta que ele fez. Ele, lá no deserto, ele levou Jesus, mostrou todos os reinos da terra e falou: se prostrar diante de mim, lhe darei tudo isso, porque tudo isso é meu. Então a terra jaz do maligno, irmãos. Não fica titubeando não, achando que tu tá cheio de coisa aí, cheio de bem material. Não dizendo que, gente, pelo amor de Deus, entenda isso, não dizendo que o cristão não tem que prosperar. Ao contrário, reino é avanço. Reino é avanço, mas não faça do dinheiro, dos bens materiais, o seu Deus. Amém? Vamos lá. Vamos orar nessa tarde. Ver se minha mãe quer vir. Mãe, vou orar. Vai vir orar comigo? Mãezinha se converteu. É só benção atrás de benção. Processo, tá, irmãos? Mas isso aí tudo é de você plantar e você colher. Quando você planta, você colhe. Ah, eu tô orando na minha casa, minha mãe não é crente, meu pai, meu irmão, meu tio, meu avô, meu avó, meu esposo, minha esposa. Mas tá plantando. Vem orar, Caleb. Vamos orar, vem. Vem, Colinho. Vamos orar? Tá comendo bicotes? Vamos orar, Nandinha, senta aí. Vamos orar então. Fecha os olhos. Vamos fechar os olhos agora. Vamos orar, mãezinha? Senta aí, senhor. Vamos orar. Claro que pode orar sentada. Irmão, sentado, deitado, de cabeça para baixo, chama a atenção de Cristo. Amém? Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, Pai de glória, poder e misericórdia, nessa tarde, Pai, hora nona, já passou um pouquinho, sabemos, ó Pai, nos entregamos diante de Ti. Ó Senhor, que o Senhor venha nos tocar do alto da cabeça à planta dos pés. O Senhor venha guardar a minha vida. O Senhor venha guardar a vida da minha mãe, da minha filha Nanda, do meu filho Caleb, da minha filha Giovana, da minha filha Thalita, da minha filha... meu filho Estevão, Senhor, meu esposo, Pai, que está trabalhando neste dia, Pai amado, Pai querido. Ó Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, porque nós somos falhos, pecadores. Nós somos, Pai amado, muitas das vezes ingratos à Tua presença, ingratos ao teu agir, Senhor, à Tua benevolência. Ó Senhor, Tu que é Deus Alfa, ômega de nossas vidas, Criador de terra, céus e mares. Ó Senhor, seja conosco nas dificuldades, nas pelejas, Pai. Diante de Ti hoje nos colocamos para agradecer pelo sacrifício que foi dado na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus que foi derramado. Ó Senhor, toda a zombaria, ó Senhor, tudo que foi falado, tudo que foi feito com a carne de Jesus. Ó Senhor, nos perdoa, Pai. Nos ajuda a sermos melhores, Pai amado. Nos ajuda, Pai amado, a caminhar diante de Ti. Tira de nós o que está de mais e acrescenta o que está de menos. Nos ajuda, Pai amado, a sermos pessoas melhores cada dia mais, em pensamento, em palavras, em gestos, em verdade, em coração. Que a Tua palavra venha penetrar em nossos dias e que possa fazer morada na nossa caminhada. Ajuda, Pai, a firmarmos o nosso pé em Tua rocha, porque a Tua rocha, ela é verdade, ela é vida, ela é transformação. Repreende a nossa vida todo o agir do maligno, Pai. Que nós possamos ser a Tua igreja nessa terra, fazendo a obra, fazendo o ID, trazendo, Pai amado, o amor de Cristo, Pai, para as nossas vidas. Nos perdoa, Pai, e visita cada um agora que está nos seus lares, aqueles que estão acamados, enfermos, aqueles que estão, Pai amado, lá fora, com sede, com fome. Ajuda quem está na Cracolândia, Pai. Ajuda quem está mendigando aí fora. Ajuda quem está no vício, quem está no crack, Pai amado, quem está na cocaína, na cachaça, Senhor, na prostituição. Repreende da vida desse povo, Pai, esse agir maligno, Senhor. Ó, Pai amado, todo espírito que não Te louva da minha casa, na casa do vizinho, do alto, do baixo, da esquerda, da direita, seja repreendido. Que nessa Páscoa, Pai amado, Pai querido, o Teu Santo Espírito possa bradar nessa terra. Que o Teu Santo Espírito possa nos fazer redimir diante de Ti. Que a Tua vontade venha resplandecer em nossas vidas. Que nós possamos entender que o meu corpo, o Seu corpo, o corpo de todos que aqui estão, não são nossos, mas sim de Ti, Senhor.
Que nós possamos entender, Pai amado, Pai querido, que somente o Senhor sabe a hora de deitar, levantar, caminhar, do início da vida e do final dela. Então nos ajuda, Pai. Nos dá vitória nessa tarde. Repreende miséria, repreende fofoca, repreende contenda, repreende briga das famílias, ó Pai. Que a sua comunhão venha resplandecer nessa tarde, nesse dia, nessa hora. Nos ajuda a caminhar diante de Ti, porque a Tua vontade é a melhor em nossas vidas. Tira do caminho pedra de tropeço, o que não acrescenta joga fora. Liberta os corações, Senhor, porque só Tu sabes o que é necessário. Pai, entrego minha vida em Tuas mãos. Entrega a vida da minha família. Entrega a vida de quem está ouvindo esta oração. E é isso que eu te peço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. E as palmas louvam ao Senhor. E que o Senhor possa reinar no seu lar nessa Páscoa. Em nome de Jesus. Cristo vive. Aleluia.